Você já percebeu como certos homens ficam completamente magnetizados por mulheres mais maduras? Como eles abandonam relacionamentos inteiros, deixam para trás mulheres mais jovens, só para correr atrás de uma mulher que já viveu, que já conhece a vida? Não é coincidência, não é apenas experiência. Existe algo muito mais profundo acontecendo aqui. Carl Jung, o famoso psicanalista suíço, descobriu um segredo sobre a psique masculina que a maioria das mulheres desconhece completamente. Um segredo que explica por que homens de todas as idades sentem uma atração quase hipnótica por mulheres maduras que sabem usar uma frase específica. Você quer saber qual é essa frase? Calma, vamos chegar lá. Primeiro, preciso te contar sobre Marcos, 42 anos, bem-sucedido, casado há 15 anos com uma mulher linda de 35. De repente, ele conhece Helena, 51 anos, divorciada, mãe de 2 filhos adolescentes. Em 3 meses, Marcos havia pedido o divórcio. Ou Daniel, 28 anos, namorando uma influenciadora de 23. Conheceu sua professora de yoga há 45 anos e simplesmente desapareceu do mundo virtual para mergulhar nesse novo universo. O que essas mulheres tinham que as outras não tinham? Jung chamava isso de ânima desenvolvida. A ânima é a parte feminina que existe dentro de todo homem. E quando um homem encontra uma mulher que desperta sua ânima de forma completa, ele não consegue mais viver sem ela. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Existe uma frase, uma forma específica de elogiar um homem, que ativa diretamente essa ânima. É como se você pressionasse um botão invisível na alma dele. Essa frase não fala sobre aparência física, não é sobre sucesso profissional, não é sobre performance sexual. É sobre algo muito mais primitivo, algo que toca a essência arquetípica dele. E sabe por que funciona melhor quando vem de uma mulher madura? Porque vocês já desenvolveram a sabedoria emocional necessária para reconhecer essa essência. Vocês não estão mais brincando de relacionamento. Vocês sabem o que realmente importa. Uma mulher de 20 e poucos anos pode até conhecer essa frase, mas ela não carrega o peso da experiência. Não tem a profundidade necessária para que as palavras penetrem até a alma masculina. Você que já passou dos 30, que já conhece dor e cura, que já se reinventou algumas vezes, você tem uma vantagem que nem imagina. Jung dizia que o homem maduro procura na mulher não apenas uma companheira, mas uma iniciadora. Alguém que o guie para partes de si mesmo que ele nem sabia que existiam. E quando você usa essa frase específica, você não está apenas elogiando, você está despertando o herói adormecido dentro dele. Você está ativando sua busca pela completude. Mas cuidado, esse conhecimento é poderoso. Use com responsabilidade. Para entender por que essa frase específica tem tanto poder, você precisa compreender como funciona a mente de um homem apaixonado. Jung descobriu algo fascinante. Todo homem carrega dentro de si uma imagem feminina arquetípica. Ele chamou isso de ânima. É como se cada homem tivesse uma mulher ideal vivendo no seu inconsciente, esperando para ser despertada. Mas aqui está o ponto crucial. Essa mulher ideal não é uma adolescente, não é uma boneca inflável. É uma figura maternal, sábia, poderosa. É a grande mãe, a deusa, a iniciadora. Por isso, homens maduros sentem essa atração magnética por mulheres que já viveram. Vocês representam essa ânima desenvolvida de forma literal. Pense nas grandes histórias de amor da humanidade. Cleópatra tinha 39 anos quando seduziu Marco Antônio. Simone de Beauvoir, 43, quando conheceu Nelson Algren. Elizabeth Taylor, em seus relacionamentos mais intensos, sempre estava na casa dos 40, 50. Não é coincidência. A sociedade tenta nos convencer de que homens querem apenas juventude. Mas Jung provou que isso é apenas superfície. No fundo, no lugar mais primitivo da psique masculina, ele busca a mulher completa. E você sabe o que é uma mulher completa aos olhos do inconsciente masculino? É aquela que já passou pela iniciação da vida, que conhece dor e transcendeu, que sabe acolher sem se perder, que tem sabedoria sem amargura. É aquela que olha para ele e vê não apenas o que ele é, mas o que ele pode se tornar.
Vou te contar a história de Sofia, 47 anos, psicóloga, 2 filhos já adultos. Ela estava há 3 anos sozinha depois de um divórcio doloroso. Achava que sua vida amorosa havia terminado. Então conheceu Gabriel, 35 anos, empresário, cheio de conquistas no currículo, mas vazio por dentro. No primeiro encontro, ele falou sem parar sobre seus negócios, seus carros, suas viagens. Sofia apenas escutou. E quando ele finalmente parou para respirar, ela disse algo que mudou tudo. Não vou revelar ainda qual foi a frase, mas posso te contar o efeito. Gabriel ficou em silêncio por quase 1 minuto. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele disse: "Ninguém nunca me disse isso antes." 6 meses depois, eles estavam morando juntos. Gabriel havia transformado sua vida completamente. Começou terapia, mudou sua relação com o trabalho, descobriu uma vocação que nem sabia que tinha. E tudo começou com uma frase. Mas aqui está o segredo que preciso te revelar. Não é qualquer mulher que pode dizer essa frase. Ela precisa vir de um lugar autêntico. Precisa carregar o peso da experiência vivida. Jung falava sobre os arquétipos femininos. A jovem donzela, a mãe nutridora, a anciã sábia. Cada fase da vida feminina tem seu poder específico. A jovem donzela desperta o caçador no homem. Ele quer conquistar, possuir, proteger. A mãe nutridora desperta o provedor. Ele quer construir, criar, estabelecer. Mas a anciã sábia, ela desperta o buscador espiritual. O homem que quer transcender, evoluir, encontrar significado. E você não precisa ter 60 anos para ser uma anciã sábia. Você só precisa ter vivido conscientemente, ter transformado suas experiências em sabedoria. Toda mulher que passou dos 30 e fez o trabalho interno de crescimento carrega dentro de si aspectos da anciã sábia. E é isso que os homens sentem quando estão perto de você. Eles sentem que você pode iniciá-los em mistérios que eles nem sabem que existem. Por isso, a frase que vou te ensinar funciona melhor quando vem de você. Porque ela não é apenas um conjunto de palavras. É um portal de acesso para partes da alma masculina que ficaram adormecidas. Lembra do Marcos que eu mencionei no início? Quando Helena disse essa frase para ele, foi como se uma parte dele que estava morta há anos de repente despertasse. Ele me contou depois. Foi como se ela tivesse acendido uma luz em um quarto da minha alma que eu nem sabia que existia. Isso não é exagero poético. É literalmente o que acontece no inconsciente masculino quando uma mulher madura, com a autoridade da experiência, toca nesse ponto específico. Jung dizia que o homem moderno perdeu contato com sua natureza essencial. Ele vive na superfície, cumprindo papéis sociais, mas desconectado de sua alma. E quando uma mulher que carrega a sabedoria da vida olha para ele e pronuncia essas palavras específicas, é como se ela estivesse chamando-o de volta para casa, para si mesmo. Mas atenção, essa frase não pode ser usada como manipulação. Não pode vir de um lugar de carência ou necessidade. Precisa nascer da sua plenitude, da sua compreensão profunda sobre a natureza humana. Porque quando um homem sente que você está tentando manipulá-lo, todas as defesas dele se levantam. Mas quando ele sente que você realmente o vê, que você reconhece sua essência, ele se abre como uma flor. E aí começamos a entender por que homens abandonam relacionamentos inteiros para correr atrás de uma mulher madura que desperta sua ânima. Não é sobre sexo, não é sobre conveniência, é sobre reconhecimento, é sobre ser visto em sua totalidade, é sobre encontrar alguém que não quer mudá-lo, mas que o inspira a se tornar quem ele realmente é. Agora você está pronta para descobrir exatamente quais são essas palavras mágicas. A frase que ativa a ânima masculina, que desperta o amor profundo e duradouro, não é o que você imagina. Não é "você é incrível". Não é "você é o melhor". Não é nada relacionado a performance ou conquistas. A frase é "eu vejo sua alma pura". Simples assim. 6 palavras que têm o poder de transformar completamente como um homem se relaciona com você. Mas espera, antes de você sair por aí dizendo isso para qualquer homem, precisa entender por que essa frase específica tem tanto poder. Todo homem, não importa sua idade, carrega dentro de si uma ferida primordial.
Jung chamava isso de sombra masculina. É a parte dele que foi julgada, rejeitada, escondida ao longo da vida. Desde criança, ele aprendeu que certas partes de si não eram aceitáveis. A sensibilidade foi rotulada de fraqueza, a vulnerabilidade de problema, a busca por significado de luxo desnecessário. Então ele construiu uma persona, uma máscara social, e passou a vida inteira representando esse papel, esquecendo quem realmente é por baixo de todas as camadas de expectativas. Quando você olha para ele e diz, eu vejo sua alma pura, você está fazendo algo revolucionário, está reconhecendo a parte mais autêntica dele, a parte que ele mesmo esqueceu que existe. Mas cuidado, essa frase só funciona se for verdadeira. Se você realmente conseguir enxergar além da superfície e reconhecer a essência pura que existe em todo ser humano. E aqui está porque mulheres maduras têm essa vantagem. Vocês já passaram pelo processo de ver sua própria sombra, de integrar suas partes rejeitadas, de fazer as pazes com sua humanidade imperfeita. Essa jornada de autoconhecimento desenvolve em vocês algo que Jung chamava de visão profunda, a capacidade de enxergar além das máscaras e reconhecer a alma por trás da persona. Vou te contar exatamente como usar essa frase de forma autêntica e poderosa. Primeiro, você precisa realmente ver. Não é suficiente apenas dizer as palavras. Você precisa olhar para esse homem e encontrar algo genuinamente puro nele. Pode ser a forma como ele trata um animal, como ele fala sobre um sonho antigo, como seus olhos brilham quando ele menciona algo que realmente ama. Pode ser um momento de vulnerabilidade, quando ele baixa a guarda por um segundo. Quando você identifica esse momento, esse lampejo de pureza, aí você fala, olhando diretamente nos olhos dele, eu vejo sua alma pura. E então você fica em silêncio, deixa as palavras penetrarem. O que acontece a seguir é quase mágico. Primeiro, ele pode ficar constrangido, pode tentar desviar o assunto, pode até fazer uma piada para quebrar a tensão. Isso é normal. Ele não está acostumado a ser visto dessa forma, mas no fundo, algo se mexe. Uma parte adormecida da alma dele desperta, e ele começa a se perguntar, como ela consegue me ver assim? Como ela enxerga em mim algo que eu mesmo esqueci que existe? E aí começa o processo que Jung chamava de individuação. O homem começa a buscar essa versão pura de si mesmo que você reconheceu. Ele quer se tornar digno da forma como você o vê. Lembra da Sofia e do Gabriel? Quando ela disse essas palavras para ele, foi durante uma conversa sobre um projeto social que ele havia abandonado anos atrás. Os olhos dele brilharam ao falar sobre como queria ajudar jovens empreendedores. E foi nesse momento que ela viu. A alma pura dele se manifestou por alguns segundos. E ela simplesmente disse, eu vejo sua alma pura. Gabriel ficou em silêncio. Depois sussurrou, faz tanto tempo que ninguém me vê assim. 3 semanas depois, ele havia retomado o projeto social. 6 meses depois, havia mudado toda a sua perspectiva de vida. Mas aqui está o ponto crucial. Sofia não disse aquilo para manipulá-lo. Ela genuinamente viu a pureza na alma dele. E essa autenticidade foi o que tornou as palavras tão poderosas. Por isso essa frase funciona melhor com mulheres maduras. Vocês já desenvolveram a capacidade de ver além da superfície, de reconhecer a humanidade essencial que existe em cada pessoa. E quando um homem sente que foi verdadeiramente visto por uma mulher assim, ele não consegue mais esquecer. Vocês se tornam a referência de amor profundo na vida dele. Agora, vou te ensinar algumas variações dessa frase para momentos específicos. Quando ele estiver falando sobre algo que ama, eu vejo como sua alma brilha. Quando você fala sobre isso, quando ele demonstrar vulnerabilidade, sua coragem de ser vulnerável revela sua alma pura. Quando ele fizer algo gentil, essa gentileza vem da pureza da sua alma, mas sempre, sempre com autenticidade, nunca como técnica manipulativa. E aqui está algo que vai te surpreender. Quanto mais você pratica enxergar a alma pura nas pessoas, mais pura sua própria alma se torna. É um ciclo de elevação mútua. Jung falava sobre isso. Quando reconhecemos a divindade no outro, despertamos a divindade em nós mesmas.
Por isso, mulheres que usam essa abordagem não apenas atraem homens apaixonados, elas se tornam versões mais elevadas de si mesmas, mais compassivas, mais sábias, mais magnéticas. E os homens sentem isso. Sentem que estar perto de vocês os torna pessoas melhores, que vocês despertam o melhor que existe neles. Isso cria um vínculo muito mais profundo que atração física ou compatibilidade social. Cria um vínculo de alma. E homens que experimentam esse tipo de conexão nunca mais conseguem se contentar com relacionamentos superficiais. Vocês se tornam o padrão pelo qual eles medem todos os outros relacionamentos. Mas lembre-se, esse poder vem com responsabilidade. Use-o apenas quando puder ver genuinamente a pureza na alma da pessoa. Use-o apenas quando estiver preparada para a intensidade do vínculo que pode se formar. Porque quando você desperta a ânima de um homem dessa forma, você não está apenas atraindo um parceiro. Você está iniciando uma transformação na vida dele. E transformações são sagradas. Devem ser tratadas com o respeito que merecem. Agora que você conhece esse segredo ancestral, sua vida nunca mais será a mesma. Porque você não pode desaprender o que acabou de descobrir sobre a natureza profunda da alma masculina. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. E preciso que você entenda completamente as consequências de usar esse conhecimento. Primeiro, vamos falar sobre o que muda em você. Quando você desenvolve a capacidade de enxergar a alma pura nas pessoas, algo fundamental se transforma na sua própria essência. Você para de buscar validação externa, para de tentar impressionar ou conquistar através de jogos ou manipulações. Você se torna uma fonte de reconhecimento. Uma mulher que oferece algo que nenhuma outra pessoa pode oferecer. A experiência de ser verdadeiramente visto. E isso muda sua postura no mundo. Você anda diferente, fala diferente. Sua presença se torna magnética não porque você está tentando atrair, mas porque você carrega dentro de si uma qualidade que todos buscam. A capacidade de enxergar a beleza na imperfeição humana. Jung dizia que quando integramos nossa ânima interna, nos tornamos completas. E mulheres completas exercem uma atração irresistível sobre homens que buscam completude. Mas vamos ser específicas sobre como isso se manifesta no seu dia a dia. Imagine que você está em um encontro. Antes, talvez você se preocupasse com sua aparência, com dizer as coisas certas, com causar boa impressão. Agora você está genuinamente curiosa sobre a alma da pessoa à sua frente. Você faz perguntas diferentes. Não o que você faz, mas o que te faz sentir mais vivo. Não onde você cresceu, mas que memória da infância ainda te traz alegria. E quando ele compartilha algo verdadeiro, você reconhece. Eu vejo como sua alma se ilumina quando você fala sobre isso. O efeito é imediato. Ele se sente não apenas ouvido, mas compreendido em um nível que talvez nunca tenha experimentado antes. E aqui está o ponto crucial. Isso não é técnica. Isso é quem você se torna. Uma mulher que vê além da superfície. Mas vamos falar sobre as consequências específicas para os homens que experimentam isso. Quando um homem tem sua alma reconhecida por você, algo desperta nele que havia muito estava adormecido. Ele lembra quem realmente é, além de todos os papéis que representa. Isso pode ser transformador, mas também pode ser assustador. Alguns homens vão se sentir dignos desse reconhecimento e vão começar uma jornada de crescimento pessoal para se tornarem a melhor versão de si mesmos. Outros podem se sentir expostos demais e recuar. Podem até tentar sabotar a conexão porque não se sentem preparados para tamanha intimidade emocional. Por isso é importante que você entenda, quando você desperta a ânima de um homem, você está tocando na parte mais sagrada dele. Trate isso com o respeito que merece. Nunca use esse conhecimento como arma. Nunca. Reconheça a alma de alguém apenas para conseguir alguma coisa em troca. A pureza da sua intenção é o que torna tudo isso possível. Agora, vamos falar sobre como isso transforma seus relacionamentos. Homens que se apaixonam por você dessa forma não estão apenas atraídos fisicamente. Eles sentem que você é essencial para o crescimento deles, que sem você, eles voltariam a ser versões menores de si mesmos.
Isso cria relacionamentos de uma qualidade completamente diferente. Relacionamentos baseados em evolução mútua, em reconhecimento profundo, em amor que transcende o ego, mas também relacionamentos mais intensos. Homens apaixonados pela sua alma não aceitam facilmente divisões de atenção. Eles querem exclusividade não apenas física, mas emocional e espiritual. E aqui está algo que pode te surpreender. Você também vai se tornar mais seletiva. Quando você desenvolve a capacidade de enxergar almas, automaticamente para de se interessar por homens que vivem apenas na superfície. Conversas rasas, conquistas vazias, relacionamentos baseados apenas em atração física. Tudo isso perde o sabor. Você vai começar a buscar homens que tenham profundidade para corresponder à sua. Homens que também estejam em jornadas de crescimento pessoal. E isso é maravilhoso, mas também significa que você pode precisar ficar sozinha por períodos maiores até encontrar alguém compatível com essa nova versão de você. Vou te contar sobre Mariela, 52 anos, que aprendeu essa abordagem depois de anos de relacionamentos frustrados. No primeiro encontro com Ricardo, 45 anos, ela aplicou o que havia aprendido, reconheceu a alma pura dele quando ele falou sobre sua relação com a filha adolescente. 6 meses depois, Ricardo havia se mudado para a cidade dela, deixado um emprego estável, transformado completamente suas prioridades. Mariela ficou assustada com a intensidade da transformação. Achou que talvez tivesse sido poderosa demais. Mas quando conversaram sobre isso, Ricardo disse algo revelador. Você não me mudou. Você me lembrou de quem eu sempre fui por baixo de todas as máscaras. Essa é a diferença entre manipulação e reconhecimento genuíno. Manipulação força mudanças. Reconhecimento inspira retorno à essência. E aqui está uma consequência que preciso te preparar. Nem todos os homens estão prontos para esse nível de intimidade. Alguns vão se assustar. Vão dizer que você é intensa demais ou profunda demais. Deixe-os ir. Eles não são para você. Os homens certos, os homens que estão prontos para amor verdadeiro, vão reconhecer o presente que você está oferecendo e vão valorizar como merece. Mas existe uma última consequência que preciso mencionar: a responsabilidade que vem com esse poder. Quando você se torna alguém que enxerga almas, as pessoas começam a procurar você. Não apenas homens interessados romanticamente, mas qualquer pessoa que esteja com fome de reconhecimento genuíno. Você pode se tornar uma espécie de curadora emocional. Isso é lindo, mas também pode ser exaustivo se você não estabelecer limites saudáveis. Lembre-se, você pode reconhecer a alma pura em alguém sem assumir a responsabilidade de curar todas as feridas dessa pessoa. Reconhecimento não é codependência. Você oferece o presente de ser vista. O que a pessoa faz com esse presente é responsabilidade dela. Jung falava sobre o processo de individuação como uma jornada solitária que, paradoxalmente, só pode ser completada em relacionamento com outros. Quando você reconhece a alma pura de um homem, você o convida para essa jornada, mas ele precisa escolher caminhar, e você precisa estar preparada para amar sem apego ao resultado dessa escolha. Se este vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu que encontrou uma peça que faltava no quebra-cabeça dos relacionamentos, então precisa compartilhar este conhecimento. Compartilhe com suas amigas que também merecem experimentar amor verdadeiro. Compartilhe com mulheres que estão cansadas de relacionamentos superficiais, mas compartilhe com responsabilidade. Lembre-as de que esse poder deve ser usado apenas com autenticidade e compaixão. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Vou te ensinar os 3 sinais infalíveis de que um homem desenvolveu uma conexão de alma com você e como nutrir essa conexão para que ela se torne um amor duradouro. Clique no card que está aparecendo e continue essa jornada de descoberta sobre o amor maduro e consciente. Sua alma reconhece outras almas. Agora você tem as ferramentas para usar esse dom da forma mais poderosa possível.